Falar aí, eu vou tentar concluir esta série, pequena série, sobre o culto público, sobre o culto ao Senhor, a maneira que nós devemos cultuar a Deus. E é claro, para falar de culto, nós precisamos voltar ali para Êxodo, onde nós vamos ver ali a questão do tabernáculo, que Deus instituiu o tabernáculo, Deus deu as ordens a Moisés, como deveria construir o tabernáculo, quais móveis deveriam fazer parte do tabernáculo, quais seriam as divisões que deveriam existir ali no tabernáculo. Porque se você se lembra, ainda na peregrinação, Deus já estava conduzindo o seu povo, tanto durante o dia quanto durante a noite. E depois, então, em Êxodo 33, você vai ter a oportunidade de ler o momento que Moisés ele levanta uma tenda para ele ter um momento com Deus, onde Deus iria falar com ele, iria lhe dar as ordens, e passar o que deveria ser comunicado ao seu povo. E logo após isso, você percebe que Deus passa coordenadas para Moisés, a Moisés, que esse encontro que Deus já havia tido com Moisés durante várias vezes, onde ele montava esta tenda, Deus então dá uma ordem a Moisés que queria habitar no meio do seu povo, então ele deveria fazer um tabernáculo. E este é o episódio que nós vamos nos deparar aqui agora. E Malaquias vai ter tem tudo a ver com os nossos dias, as pessoas prestarem um culto a Deus do jeito que elas querem, do jeito que dá na cabeça do pastor, do jeito que dá na cabeça da liderança. Então nós não temos esta autonomia, seja eu como pastor ou você como membro do corpo de Cristo. Nenhum pastor ou membro de igreja, ele tem autonomia, autoridade para mudar aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. E isso é muito importante, porque a partir do momento que você quer apresentar algo a Deus, que Deus não institui em sua palavra, não espere ser abençoado por Deus, porque Deus não vai te abençoar. Então por isso que é importante você estar num lugar onde haja um compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, que haja um compromisso com as Sagradas Escrituras, porque esquece bênção de Deus se você estiver oferecendo algo que Deus não exige em sua palavra e que vai totalmente contra o que Deus já estabeleceu nela. E é claro que eu vou te dar exemplos de servos de Deus aqui que foram fulminados por Deus justamente por fazerem algo que Deus não ordenou. E esses homens estavam cheios de boas motivações e mesmo assim Deus os fulminou. Deus os consumiu, porque eles estavam prestando um culto que não era agradável a Deus. Então é exatamente com esses pontos que nós vamos, se Deus permitir, trabalhar aqui hoje. Êxodo capítulo 25, verso 8. Eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles, e fareis conforme tudo que eu te mostrar como modelo do tabernáculo de todos os seus utensílios. Aqui é Deus falando com Moisés. Se você tiver depois a possibilidade e a disponibilidade, leia aqui o livro de Êxodo para você compreender um pouquinho a história. Mesmo que você não tenha um comentário para você ler ali de forma paralela, para complementar ali, mas você poderá ter um cenário do que estava acontecendo. Então eu te desafio a ler aí Êxodo, todo o livro de Êxodo, que você vai ter uma visão muito boa. Então é isso que Deus está falando para Moisés. Eles me farão um santuário, com qual propósito? Para que eu habite no meio deles. E fareis conforme tudo que eu te mostrar como modelo do tabernáculo, de todos os seus utensílios. Hoje nós não estamos mais na lei. Todos nós sabemos que nós estamos debaixo da graça. E é claro, hoje nós estamos sob o Evangelho. Nós vivemos no Evangelho. Então, na época de Moisés, eles estavam debaixo da lei, então havia um local sagrado. Como aqui você tem o tabernáculo, como depois você terá o templo. Davi quis erguer um templo, Deus o proibiu, disse que ele não iria fazer aquilo. Deus lhe permitiu que ele fizesse algumas outras coisas, mas o templo deveria ser erguido por Salomão. Futuramente esse templo também ele é destruído, depois você constrói um outro templo, não com todo aquele glamour, com todo aquele poder que Salomão havia feito, mas eles tentaram reconstruir. Mas aí o objetivo aqui é justamente para que Deus pudesse habitar. Por isso então você terá no Antigo Testamento que verá que os utensílios eram sagrados, que haviam móveis sagrados,
que somente o sacerdote e o sumo sacerdote podiam tocar naqueles utensílios e poderiam manejar aquelas coisas que Deus havia ordenado. Tudo da maneira que Deus havia ordenado. Tabernáculo significa isso, tenda, cabana, uma barraca. E Deus está dizendo que era justamente para que ele pudesse habitar entre o seu povo. Ou seja, Deus ele designa esse santuário portátil, ou seja, móvel, durante o êxodo até o tempo do rei Davi. Por quê? Os israelitas eles guardavam e transportavam a Arca da Aliança, o candelabro e os demais objetos sagrados que pertenciam ali ao tabernáculo. Então, por isso deveria ser algo prático, né, de se montar, de armar e desarmar. A tenda era exatamente assim. O tabernáculo era algo muito prático, é óbvio que demandava trabalho, esforço ali para montá-lo, mas era algo que poderia ser montado hoje e desmontado logo após Deus falar com eles, né? E era conhecido também ali como uma morada, o local da morada divina, como eu vou mostrar para você aqui algumas imagens, que havia as divisões ali no tabernáculo. Então o cenário que nós temos é este que eu vou te passar agora. Deus havia se revelado ao seu povo no Monte Sinai. E o povo então seguiria rumo à terra prometida, rumo a Canaã. Ou seja, eles precisavam de um lugar portátil para que Deus pudesse se revelar a eles e falar com eles. E é exatamente aí que entra o tabernáculo. Eu coloquei uma foto para você aqui acerca do tabernáculo, só para você conseguir enxergar um pouquinho aqui. É uma foto muito simples, mas você percebe aqui o seguinte, todo o cercado, né, praticamente esse retângulo aí, faz parte do tabernáculo. O tabernáculo ele era constituído por três dependências. Você tem ali o átrio, que é o pátio, vamos dizer assim. Ali no pátio você tem o altar do holocausto, onde era sacrificado o animal. Você tem ali um pouquinho mais adiante a bacia, né, que era para o sacerdote lavar as suas mãos e se purificar. E dentro ali daquela coberta você tinha duas divisões. O santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos, e eu vou explicar aqui daqui a pouco, só para você compreender então, o átrio ou o pátio, né, era a parte externa do santuário, ou do tabernáculo, aí, conforme você queira chamar. Mas o mais interessante é que você vê esses acampamentos ao redor do tabernáculo. E qual que era a finalidade disso? A finalidade era exatamente a que eu vou te passar agora. Imagine um retângulo, adiante tinha 3 tribos. Você se lembra que o povo de Deus estava ali simbolizado por 12 tribos. Então a ordem de Deus era exatamente essa. Adiante, em frente ao tabernáculo, 3 tribos, e ali montavam seus acampamentos. Do lado direito, montavam 3 tribos também, juntamente com seus acampamentos. Do outro lado esquerdo também, e na parte de trás também. E tudo apontava para o tabernáculo. Ou seja, as tribos estavam ao redor, simbolizavam o povo de Deus, justamente nós também hoje. E então o tabernáculo estava ali no meio, juntamente com a Arca da Aliança, todos os utensílios que Deus havia designado para Moisés que fosse feito. Então o objetivo ali era justamente mostrar que tudo girava em torno de Deus. Que Deus era o centro do seu povo. Que tudo vinha de Deus e que Deus era que provinha todas as coisas, né? Estava provendo ao seu povo todas as coisas. Se você já prestou atenção, no catolicismo, por exemplo, a maior parte das igrejas católicas, justamente elas são no centro ali, né? No centro do bairro, no centro da cidade. Normalmente o objetivo era esse, há uma distância total da palavra de Deus, isso aí é algo inquestionável, mas tinha esse objetivo, né? Para representar que Deus era o centro daquela cidade, que Deus era o centro daquela comunidade, assim como o povo de Israel estava fazendo aqui. Então, nesta parte aqui do átrio, como eu disse, havia o altar do holocausto e essa bacia, essa pia de água, né? Então, ali no holocausto era o local onde, o altar do holocausto era justamente onde os sacrifícios eram feitos. O animal era morto ali, então o sacerdote colhia o sangue e depois colocava-se fogo no animal, simbolizando, você precisava se lembrar, que aquele animal, tudo aquilo que acontecia no tabernáculo,
apontava para frente, para Cristo. Você lembra? João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando as pessoas chegavam ali diante do tabernáculo, diante do sacerdote, e iriam oferecer um sacrifício a Deus, conforme Deus havia ordenado, então eles impunham suas mãos sobre os animais e oravam, que era um símbolo de que aquele animal estava sendo morto, ou seja, os pecados daquele ser humano estavam sendo passados para aquele animal onde o sangue havia sido derramado. E é claro que tudo isso aponta para Cristo. E depois nós vamos ler aqui Malaquias, você vai perceber que Deus, ele havia instituído, se você acompanha a história, Deus exigiu um certo tipo de animal, e ele tinha que ser perfeito, tinha as qualidades que Deus havia exigido. Não tinha como você oferecer algo manco, coxo, cego para Deus. O objetivo era justamente você pegar um animal perfeito, que não tinha mácula, que não tinha defeito algum, justamente para nos representar. E por que é tão importante falar sobre este detalhe? Porque lá em Malaquias, você vai ver que as pessoas estavam oferecendo a Deus um animal coxo, cego, manco. Ou seja, um animal defeituoso, prestando um culto de qualquer maneira para Deus. E é exatamente isso que muitas pessoas fazem hoje. Então ali na pia, os sacerdotes, eles purificavam, se purificavam com água antes de fazer qualquer coisa, antes de adentrarem no santo lugar, e o sumo sacerdote aí também ali para o Santo dos Santos. Interessante que aqui na palavra de Deus diz o seguinte, que as medidas do tabernáculo foram passadas por Deus a Moisés. Deus passou cada detalhe deste tabernáculo a Moisés. Provavelmente aqui 50 metros por 25 e 2,5 ali de altura acerca do cercado com as cortinas. Deus passou cada detalhe ali. A madeira que deveria ser feita, a arca, como deveria ser revestido, cada detalhe. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ficar impressionado com cada detalhe que Deus estava dando ali. E diz o texto que Moisés fez tudo conforme Deus havia ordenado. Deus manda Moisés olhar para o povo, convocar o povo a ofertar para que o tabernáculo fosse erguido, fosse construído. Então Moisés vai até o povo e diz o que Deus havia dado a ele, essa ordem que eles precisavam contribuir, ofertar, trazer as coisas para que o altar, o tabernáculo, pudesse ser levantado. E o povo, com o coração quebrantado e obediente a Deus, eles trouxeram muitas coisas, a ponto de chegar Moisés e dizer a eles, parem de ofertar, parem de trazer coisas, porque o que nós temos já supre o que Deus ordenou para nós fazermos. E aí, então, encerra ali, por um momento, esse período ali dessas ofertas para erguer o tabernáculo. Todas as informações foram dadas por Deus com o objetivo justamente para que ficasse muito claro a todo o povo de Israel, a todas as gerações, para nós hoje, que Deus não precisa da nossa ajuda, que Deus não quer o nosso palpite de como adorá-lo, de como cultuá-lo e qual é o padrão que Ele deseja que seja estabelecido no culto. É exatamente isso que Deus estava dizendo para Moisés, todo o seu povo e para nós, inclusive, hoje. Eu não preciso da opinião de vocês da maneira que eu quero ser adorado. O que eu quero? A maneira que eu quero ser cultuado, eu já estou revelando em minha palavra, eu já passei todas as coordenadas, justamente porque vocês não precisam dar opinião qualquer de como eu devo conduzir a minha igreja, de como eu devo conduzir o meu povo. Porque Deus não perguntou para Moisés, Moisés, o que você acha? Você acha mesmo que 50 metros aqui está bom? Moisés, o que você acha que deve ter ali no Santo dos Santos? Você acha que só a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, você acha que está bom aqui, Moisés? Ou você acha que a gente deve fazer qualquer outra coisa? Não, Deus não perguntou nada para ele. Deus simplesmente deu uma ordem e ele foi executar a ordem que Deus havia dado. Então, da mesma maneira, nenhum pastor hoje tem autonomia para fazer o que ele quer no culto. Por isso nós não temos dança, por isso nós não temos teatro, porque isso não foi estabelecido na palavra de Deus, não foi estabelecido como um princípio do culto. Então, olhando de longe, este é o cenário que você enxergava, esse retângulo,
com essas medidas que eu te falei, 50 por 25 por 2,5. As descrições você tem lá em Êxodo, capítulo 27. Então as 12 tribos de Israel ficavam em volta do tabernáculo, montavam os seus acampamentos ao redor do tabernáculo e apontando que Deus era o centro daquela comunidade. E ali dentro, como eu disse, no primeiro estágio ali após essa cortina, você tinha o santo lugar. Lá no santo lugar havia o candelabro, que ele ficava aceso 24 horas por dia. Então você tinha o serviço sagrado que era prestado pelos sacerdotes, que vem ali, começa o primeiro sacerdote, sumo sacerdote, é Arão. Deus estabeleceu Arão como sumo sacerdote, que vem ali da tribo de Levi. E Deus então diz a Moisés, todos que virão após Arão desta tribo serão sacerdotes, serão levitas. Ou seja, não havia escolha. O cara nasceu na tribo de Levi, ele vai ser sacerdote. Ponto final. Por quê? Mas eu não quero ser sacerdote. Deus ordenou que seja desta maneira. Pronto, final. Ponto final. Então você só obedece o que Deus havia dito. Então ali no santo lugar você tinha o candelabro, você tinha a mesa onde ficavam os pães, 12 pães, simbolizando as 12 tribos, simbolizando o povo de Deus. E então os sacerdotes vinham diariamente e fiscalizavam para ver como os pães estavam, se não tinha nada de anormal. E a cada 7 dias esses pães eles eram trocados. E nesta troca o sacerdote então podia comer daquele pão. O sacerdote também ele tinha que manter o fogo do candelabro aceso, porque como você vê ali era tudo escuro, tudo era fechado. Então a única iluminação que vinha ali era justamente do candelabro, que estava aceso 24 horas por dia. E no Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança estava ali, simbolizando a presença de Deus, ali você tinha, é claro, um clarão de Deus falando com o seu povo. Então, neste culto ali no Antigo Testamento, pelo menos 2 animais eles eram sacrificados diariamente. Um de manhã e o outro à tarde. Então eles apresentavam uma oferta a Deus, o animal era morto, sacrificado ali por conta dos seus pecados. E você tem então no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar, aqui no Santíssimo Lugar, eu vou só mostrar uma imagem para você aqui, da Arca da Aliança. Essa aqui é uma imagem bem básica acerca da Arca da Aliança. Você tem aqui na Arca da Aliança, você tem um pote ali que era uma porção do maná que Deus havia sustentado o seu povo. Você tinha ali as tábuas da lei. E você tem também ali o cajado, o bastão ali de Arão, onde floresceu, simbolizando que Deus havia o escolhido para ser ali o sumo sacerdote, o principal dentre uma linhagem ali. Ele estaria representando, seria o líder daquele povo. Em cima da arca você tem ali, tudo foi passado por Deus, deveria ser revestido com ouro e tudo mais. E você tem então 2 querubins, que estão um de frente para o outro, com suas asas voltadas. E essa tampa, onde os querubins ficavam, é chamado de propiciatório, que era o sangue do animal que era sacrificado lá fora. A partir do momento que o animal era sacrificado, o sacerdote se purificava e ele vinha então com aquela oferta. Ou melhor, o sumo sacerdote, no dia da expiação, estaria trazendo aquela oferta a Deus. O sangue era derramado sobre o propiciatório, a tampa do propiciatório em meio às asas dos querubins. Qual era o objetivo de ser derramado o sangue ali? Era justamente para aplacar a ira de Deus, por conta do pecado do seu povo. Então o sangue precisava ser derramado. E tudo isso aponta para Cristo depois. Cristo lá na cruz do Calvário derrama o seu sangue e ali ele cumpre toda a justiça de Deus. Os cordeiros eram apenas um símbolo de um dia que o Messias viria para nos libertar de nossos pecados. Então ali em cima é chamado de propiciatório, a tampa da arca, onde era derramado o sangue como oferta a Deus. Esse é um outro exemplo também da arca. Então esses eram os utensílios que haviam ali. É claro, uma imagem muito simples, mas você tinha o altar do holocausto, que eu te falei, que ficava no átrio. Os 2 primeiros aqui, o altar do holocausto e a bacia, ficavam no átrio. As imagens do meio, o candelabro, o altar de incenso e a mesa dos pães, ficavam no santo lugar. E no Santo dos Santos, apenas a Arca da Aliança, simbolizando ali a presença de Deus. No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote
que era o líder dos sacerdotes, o principal dos sacerdotes, né, e o líder espiritual do povo de Israel, se apresentava diante de Deus uma vez ao ano apenas, no dia da expiação. Então, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele iria se apresentar diante de Deus. E primeiro, diz o texto, que ele deveria fazer uma oferta por conta do seu próprio pecado. Um sangue de boi deveria ser derramado ali. Sangue de boi não é vinho não, tá? Era o sangue literal do boi. Né? Se você pensar, o sangue de boi já tinha sangue de boi, né? Não, é o sangue do boi que era sacrificado e tinha que ser apresentado lá no altar, como oferta por conta dos próprios pecados. Depois ele viria, voltaria ali, um animal seria sacrificado, um cordeiro seria sacrificado, e ele então, como representante da nação, do povo de Deus, iria fazer uma oferta por conta do pecado daquele povo. Era exatamente isso. Então era o lugar mais sagrado do tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestava nesse lugar de uma maneira muito especial. Hoje nós, como eu disse no Evangelho, nós não cremos que o prédio é sagrado. Nós não cremos nisso. Nós não cremos que Deus habita neste lugar. Mas nós temos consciência e cremos que quando nós nos ajuntamos como povo de Deus para a reunião solene, Deus sim se revela ao seu povo, Deus fala com o seu povo e Deus nos abençoa por meio da tua santa e poderosa palavra. Mas naqueles dias havia esse lugar sagrado ali. Como eu disse, o sumo sacerdote entrava com o sangue ali do touro, né, e despejava como oferta por conta dos seus pecados. No santo lugar, no Santo dos Santos, havia apenas a Arca da Aliança, como eu disse, né, com todas as coisas que estavam dentro dela. Então o sacerdote, ele servia como intercessor pelo povo de Israel diante de Deus. Ele se apresentava diante de Deus e estava ali representando a sua nação, e então eles estavam intermediando, ele era um intercessor entre Deus e o seu povo. E nós vemos isso que hoje nós não temos mais. Porque ali do santo lugar para o santo dos santos, havia uma cortina que fazia uma divisão, e onde apenas o sumo sacerdote, como eu acabei de dizer, entrava ali uma vez ao ano. Se você se lembra quando Jesus ele é pendurado no madeiro, aonde ele diz está consumado, aonde quando a sua morte é perfeita ali, conclui toda a exigência de Deus, diz que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Como o autor de Hebreus vai nos dizer que agora nós podemos ter ousadia, intrepidez para adorarmos a Deus, para cultuarmos a Deus. Agora nós não precisamos daquela pessoa, do sacerdote, do sumo sacerdote, porque Jesus fez isso. Jesus cumpriu este papel. Agora, com a sua morte e a sua ressurreição, nós temos acesso à presença de Deus. Nós não precisamos mais deste sumo sacerdote. E a Escritura vai nos dizer, Paulo vai nos dizer que o único intermediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Ele que abriu o caminho, é Ele que é o nosso intermediador. E nós estamos aqui hoje e podemos adorar a Deus justamente por conta dos méritos de Cristo, que nós podemos nos apresentar diante do Senhor. Então, com a morte de Cristo, esse véu foi rasgado do alto a baixo, como você pode ver lá em Mateus, capítulo 27, verso 51. Simbolizando que agora todos poderiam ter acesso a Deus, a sua presença, pelo sangue do Cordeiro. Só que ali no átrio, no pátio, não era simplesmente também a pessoa chegar e falar assim, ei, eu quero fazer parte aí também. Não. Poucas pessoas eram proibidas de estarem ali. Havia poucas exceções. Mas aqueles que queriam chegar ali, que realmente queriam ter um compromisso com Deus, eles deveriam fazer uma oferta, eles tinham que apresentar um sacrifício. Tinham que sacrificar um animal perfeito e puro, conforme Deus havia ordenado em sua palavra. Ali obedecendo os preceitos estabelecidos por Deus. Então o animal ele era substituído, né? Ele era substituto do homem diante daquele cenário. Os pecados do pecador eram transferidos ao animal e após o sacrifício feito, o sangue era derramado no altar e aquela pessoa estava livre dos seus pecados. Né? E dali em diante, então, o sacerdote que representava aquela pessoa. Porque no santo lugar, ninguém mais podia entrar, somente os sacerdotes. Somente eles poderiam ministrar ali e administrar toda aquela parte ali do tabernáculo. Então, por isso que você tinha ali o serviço sagrado, como eu já disse aqui.
Então, nós precisamos entender o seguinte, a nossa vida como um culto a Deus, como eu tenho falado, a sua vida como um culto a Deus, e o culto público, que é o que nós fazemos aqui. Então não dá para você, tudo que você faz na sua vida como um culto, querer fazer aqui no culto público a Deus, com o argumento de dizer, mas eu estou fazendo para Deus, por que eu não posso fazer aqui junto com os meus irmãos? Eu estou nas boas intenções, por quê? Que eu não posso, por exemplo, plantar uma bananeira para a glória de Deus no culto público? Por que eu não posso rodar feito um peão no culto público, se é para Deus, se é para a glória de Deus? Por que eu não posso dançar aqui no culto público, se eu estou fazendo para a glória de Deus? Você pode rodopiar lá na sua casa, plantar a bananeira lá na sua casa, girar feito um peão na sua casa. Você faça para a glória de Deus lá. Agora, no culto público, Deus já estabeleceu a maneira que Ele quer ser adorado, a maneira que Ele quer ser cultuado, nós apenas obedecemos a Deus e ponto final. Então, existe uma diferença bíblica, à luz das Escrituras, da sua vida como um culto a Deus e do culto público que o povo de Deus, a reunião solene do povo de Deus deve acontecer e deve seguir alguns padrões estabelecidos em sua palavra, como Deus mesmo ordenou. Então, quando você frequenta uma igreja, uma comunidade, você deve estar atento a alguns pontos. E no culto desemboca o que aquela igreja acredita. Então, tudo que acontece num culto reflete o conhecimento que aquela igreja, aquele pastor, aquela liderança e aqueles membros têm acerca de Deus, o nível de conhecimento que eles têm de Deus, de sua palavra e do caráter de Deus. Então, esse é um ponto que você deve observar ao chegar em um local para estabelecer ali, criar um vínculo e estar congregando ali. No culto desemboca tudo o que aquela igreja acredita. Por isso que você não tem aqui teatro, dança, qualquer outra apresentação ou elogio para os pais e pães ou qualquer outro nível. É justamente porque nós não vemos isso na palavra de Deus. Então, a teologia ela se expressa através da maneira como aquela igreja ou o indivíduo honra a Deus, glorifica a Deus e serve a Deus publicamente. Então, a teologia vai ser manifesta ali, na hora que eles estão adorando a Deus, ou você, um indivíduo adorando a Deus e honrando a Deus, vai expressar ali a teologia. Augusto Nicodemos, comentando sobre isso, ele vai dizer que há uma relação muito estreita entre teologia, doutrina e culto. Então há uma ligação entre teologia, doutrina e culto. Porque é no culto que você conhece o que aquela igreja pensa. É no culto que você vai ver qual que é o conceito que aquela igreja tem acerca de Deus. É no culto que você verá qual que é o papel da Bíblia naquela igreja, na vida daquela comunidade. Qual o lugar as Sagradas Escrituras ocupam na vida daquela igreja. Como que aquela igreja encara as coisas de Deus. E o nível de conhecimento que eles têm acerca de Deus. Então no culto você vai ver isso. Então lembre-se, tem muitas coisas que você faz em sua casa que não cabem no culto público. Você pode plantar bananeira na sua casa para a glória de Deus, mas no culto público aqui pelo menos você não pode plantar bananeira. Você não pode rodar feito um peão, pelo menos aqui não. Então existe sim uma diferença bíblica da sua vida como um culto e o culto público. Né? E aí nós vamos agora aqui para Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1, verso 1. Abre aí, por favor. Se você não souber, abre em Mateus e volta uma página aí, você já vai chegar em Malaquias. Malaquias, capítulo 1, versículo de número 1. Antes de nós lermos aí Malaquias, se você conhece aqui, nós já estudamos o livro de Malaquias aqui na nossa comunidade. Se você conhece um pouquinho o livro de Malaquias, você já observou que a dinâmica aqui é um pouco diferente. Normalmente Deus ele envia os seus profetas e então eles falam em nome de Deus e entregam a mensagem que Deus havia ordenado a eles. Aqui em Malaquias acontece um pouco diferente. Você verá que Deus então ele fala algo, aí o povo retruca, questiona Deus, devido a um coração impenitente, um coração duro. Aí eles questionam a Deus.
E aí Deus vem, responde, mais uma vez, conclui ali, fecha o assunto. Então, segue mais ou menos este padrão, né? Segue este padrão aqui o livro de Malaquias. Deus fala algo, o povo retruca, e Deus vem com uma palavra final ali. Você vai observar esse diálogo aqui no livro de Malaquias. Então vamos ler aí, Malaquias capítulo 1, verso 1. Aí você pode deixar aberto, que nós vamos ler bastante versículos aí, tá? Palavra do Senhor contra Israel, ou, algumas versões, sentença de Deus contra Israel, um peso sobre o povo de Israel por intermédio de Malaquias. E aí Deus diz: eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais, de que maneira nos tem amado? Olha para você ver. Deus já começa o diálogo reafirmando o seu amor, o seu cuidado para com o seu povo. E assim como nós, estão ali questionando a Deus, devido a tantos problemas, devido a tantas perseguições, devido a tantas dificuldades. Nada mudou. Hoje nós fazemos as mesmas perguntas a Deus, os mesmos questionamentos a Deus quando passamos por problemas, quando enfrentamos dificuldades. E era exatamente isso que eles estavam fazendo. Só que eles não pararam para pensar que todo aquele sofrimento, que toda aquela dor, aquela miséria, foi justamente porque eles não se submeteram à palavra de Deus e às ordens de Deus. Deus já havia deixado claro: se vocês não se submeterem à minha palavra, vocês vão sofrer. E foi justamente o que aconteceu. Mas perceba o quanto que Deus é misericordioso, o quanto que Deus se compadece do seu povo, que mesmo ele abrindo o diálogo dizendo: eu amo vocês, eu tenho cuidado de vocês, a resposta deles é: de que maneira nos tem amado? Olha o que nós temos sofrido, olha as nossas dificuldades, as nossas angústias. E aí Deus vai falar acerca da eleição que separou o seu povo. Continuando aí no verso 2. Por acaso não era Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor? No entanto eu amei Jacó e rejeitei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos exércitos diz: eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ou seja, mesmo que esse povo se levante, eu estarei contra eles, eles não vão prosperar e não serão abençoados. E aí no verso 5 ele diz: e com os olhos o vereis e direis: o Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. O primeiro ponto que nós observamos aqui é o grande amor de Deus. Deus respondendo ao questionamento rebelde do seu povo, e mesmo assim Deus é misericordioso, se compadece do seu povo. O segundo ponto aqui é quem Deus é. Como despertar o nosso coração para um culto como esse, para adorarmos a Deus, para cultuarmos a Deus com todo o nosso ser? Malaquias está dizendo aqui: e com os olhos o vereis e direis: o Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. A maneira de despertar o nosso coração para o culto a Deus é lembrar quem Deus é. Quando os nossos olhos enxergam a Deus, então, claro que você vai vir com um coração grato, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Você se lembra lá do exemplo de Josué? Sempre a ordem é: passem para o seu povo, transmitam ao povo quem eu sou. O que eu fiz por vocês. Eu guardei vocês, eu protegi vocês, eu sustentei vocês. Eu sou o seu Deus. Vocês são o meu povo. Então diz o livro de Josué que após a morte de Josué, muitos já não se lembravam mais de quem era o Deus Todo-Poderoso. Eles já nem conheciam, nem sabiam que Deus havia aberto o Mar Vermelho. Eles desconheciam, total desconhecimento acerca de Deus. Por que muitas pessoas elas vêm ao culto e não prestam culto a Deus? Só o corpo está aqui neste lugar. Por que muitos vêm ao culto, mas não prestam um culto a Deus? Sabe por quê? Para você prestar um culto a Deus, você precisa conhecer quem Deus é. Para você prestar um culto a Deus e adorar a Deus, você precisa saber quem Deus é.
e o que Deus fez pelo seu povo. Por isso que muitos podem estar com o corpo aqui, mas não prestam um culto a Deus. Então, a visão correta de quem Deus é inspira e desperta o nosso coração a adorar ao Senhor. Porque se você tem uma visão correta de quem Deus é, não tem outra saída. Você vai se prostrar diante dele, vai erguer as suas mãos aos céus e vai dizer: louvado seja Deus. Deus é tão bom. Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado da sua igreja. Eu faço parte deste povo, eu faço parte da aliança, do pacto que Deus fez com o seu povo. Eu faço parte disso. Então, o que falta na igreja evangélica hoje, principalmente aqui no nosso país, é justamente uma visão correta de quem Deus é. Por isso que a doutrina, ela é muito importante. Porque as pessoas estão indo à igreja adorar um Deus que eles não conhecem. Um Deus que eles nem sabem quem é. Então, para você adorar a Deus, para você cultuar a Deus, você precisa estar envolvido. A sua mente precisa estar envolvida. Você precisa entender o que Deus fez por você. Você precisa saber quem Deus é, para que então você possa adorá-lo. Somente isso que vai preparar o seu coração para adorá-lo, para bendizer ao Senhor. Por isso que a doutrina é importante. As pessoas dizem: eu sou aquela pessoa da intimidade. Já viu isso aí? Meu negócio é intimidade com o Senhor. É mesmo? Você lê a Bíblia? Você estuda a palavra de Deus? Meu negócio é oração. Eu vi que se você nem lê a Bíblia, nem orar, você sabe. A Bíblia diz que nós nem sabemos orar como convém. O Espírito Santo intercede por nós. O salmista vai dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Jesus vai dizer: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então não existe intimidade sem conhecer a Deus. E ele já se revelou em sua palavra. Então somente aquele que o conhece por meio da sua palavra, então, vai poder adorá-lo. Então esse estudo do ser de Deus está abandonado. Por isso que nós vemos as pessoas prestando um culto de qualquer maneira a Deus, porque o desconhecem. Então o Deus que vem sendo pregado em muitas igrejas, raras vezes é o Deus da Escritura. Raras vezes. O Deus que é pregado na maioria dos lugares hoje não é o Deus das Sagradas Escrituras. Mais uma vez vou repetir o que Martin Lloyd Jones disse: se arrancarmos a doutrina da ira de Deus, vai sobrar bem pouca coisa para se pregar. Mas os pastores hoje, em sua maioria, conseguem arrancar a doutrina da ira de Deus. Muitos que se dizem cristãos, servos de Deus, ficam irados quando nós falamos sobre o inferno. Quando nós dizemos: se não houver arrependimento, se aquela pessoa não se prostrar diante do Senhor, ela está condenada a uma eternidade de sofrimento. Aí os crentes paz e amor, hippie, se levantam furiosos. Como assim? O meu Deus não é assim. Talvez o seu Deus, talvez não, o seu Deus não é o Deus das Escrituras. Talvez você não se dobre diante de uma imagem, diante de Buda, diante de Alá, diante de Maria, mas você criou um Jesus em sua cabeça, e que acaba se tornando um ídolo, porque ele não é o Deus das Escrituras. Deus é bom, Deus é amor, mas as pessoas se esquecem que Deus é justo, que Deus é santo, santo e santo. Eles ficam apenas com uma parte, eles se esquecem. Então nós temos que nos lembrar disso. O Deus que é pregado hoje em muitos lugares é um Deus imediatista. As pessoas, olha a loucura deles. Eles pegam uma passagem aqui, por exemplo, do Evangelho de João, e eles vão assim: olha, aqui no original, no grego, não é pedir, é decretar para Deus. Olha isso aí, que absurdo. Olha como que o povo está louco. Não, porque no original você tem que decretar para Deus. É assim que Deus trabalha. Bichão, hein? Bichão. Você pensa comigo. Cara, nós viemos aqui, levantamos as nossas mãos aos céus e dizemos: Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus tem o controle do universo em suas mãos. Ele é poderoso em todas as suas batalhas. Ele vence todas as suas batalhas. E aí vem o crente, né? E ele fala assim: eu vou colocar Deus contra a parede. Deus tem que fazer o que eu quero. Eu vou pedir isso e Deus vai fazer. E aí vem os pastores mais loucos ainda. Aí ele fala para você assim: se você der o seu dízimo, e eu rasgo a minha Bíblia e como ela sem água ainda. Ele falou: sem água, eu como ela se Deus não te abençoar. Outro também fera. Esse é o nível dos crentes.
Aí ele se esquece que nós somos servos de Deus. Não é Deus que está à sua disposição, meu irmão. Deus não é o nosso servo, nós somos servos de Deus. Somos nós que servimos a Deus. Então, mas o Deus que é pregado hoje em muitos lugares é um Deus imediatista, que ele tem que satisfazer todos os desejos do seu coração. Porque, afinal de contas, se ele não fizer, o que eles fazem? Vão embora. Não, para mim não serve mais. Deus não fez o que eu queria. Quantas pessoas vão às igrejas, né? Porque às vezes estão desempregados. Outros estão numa crise no relacionamento ou com inúmeros problemas. Sabe o que acontece? O camarada está lá, fervoroso, dobrou o joelho no chão, pedindo a Deus o emprego. Deus o abençoou. Sabe o que ele faz? A hora que o emprego chegou, dá linha na pipa, vai embora. Chegou lá com um problema conjugal, resolveu o problema, que ele faz? Vai embora. Afinal de contas, ele já havia procurado em outros lugares, já havia talvez lá no centro de Macumba, talvez foi no Tranca-Rua, foi em outros lugares, mas não resolveu. Mas ele ouviu falar que na igreja evangélica havia um Deus poderoso que resolvia os problemas dele. E aí então resolveu, aí ele vai embora, não precisa mais de Deus. É um Deus imediatista. Parece um gênio da lâmpada, né? Que ele esfrega, a hora que ele quer um pedidinho ali, ele esfrega a lâmpada e o gênio é obrigado a satisfazer os desejos dele. O Deus pregado em muitos lugares parece um vovô bonachão. Ele finge que não vê nada, que não pode fazer nada, ele não vai punir a maldade, porque afinal de contas ele é amor. O Deus pregado em muitos lugares parece que é um Deus que não tem controle algum da situação. Ou seja, há uma distorção do Deus da Bíblia. E é isso que tem sido anunciado. E é isso que tem sido pregado. Aí você pega, por exemplo, o líder do louvor, o cara tem que quase botar um ovo aqui, para poder animar o povo. O cara tem que quase virar dos avessos aqui. Aí ele faz você fazer atividade física, né? Estica a mão, mexe, faz não sei o quê, olha para a pessoa do lado, fala para ele que ele é lindo, já é uma mentira do caramba, já faz ser mentira no culto. Olha para o seu irmão e fala que ele é lindo, é precioso. Né? Precioso pode até ser, lindo já é mais difícil. Mas aí o cara tem que manobrar aqui para poder incentivar o povo a adorar a Deus. Olha o absurdo. Por que ele tem que fazer isso? Justamente porque aquela igreja, aquela comunidade, aquelas pessoas não conhecem a Deus. Porque se eles conhecessem ao Senhor, se eles soubessem quem Deus é e o que Deus fez, eles estariam de joelhos adorando a Deus, cultuando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. É simples. É isso que teria que ser feito. Mas, como não há conhecimento, precisam então fazer toda essa manobra. Um outro questionamento que nós temos aqui, você precisa se lembrar, o amor de Deus não se mede pelas bênçãos materiais. A situação está difícil, mas o Senhor tem nos amado. Como disse John Piper, se for na lógica e na ótica da teologia da prosperidade, Deus deveria odiar o apóstolo Paulo, porque ele termina os seus dias apenas com uma capa e os seus livros. Ou seja, não estava com o bolso cheio de grana, carrão na garagem, aproveitando. Não. O apóstolo Paulo está na cadeia esperando o momento da sua morte. O que ele está fazendo? Lambendo as feridas? Chorando pelos cantos? Não. Ele está instruindo. O tempo que ele tinha na prisão, ele estava escrevendo as suas cartas para orientar o povo de Deus. E por que o apóstolo Paulo continuava convicto e inabalável, mesmo diante daquele cenário? Porque ele tinha certeza, ele disse, olha, o meu tempo está chegando. Deus está me preparando uma coroa, e não apenas para mim, mas para todos aqueles que o adoram. Então ele tinha conhecimento de quem Deus é, e o que Deus havia feito pelo seu povo. Então o apóstolo Paulo estava bem definido dentro de si, que o que evidenciava a bênção de Deus sobre ele, a mão de Deus sobre ele, não era definitivamente as bênçãos materiais. Quanto tempo se passou e as pessoas hoje continuam da mesma maneira? Muitos buscam a Deus por aquilo que Ele pode dar. Por isso que você vê prédios cheios, muitas vezes. Pessoas que estão ali porque Deus pode fazer algo por elas. Só vão por conta dos problemas, somente por conta das dificuldades, e não há nenhum problema nisso. Nós oramos aqui. Nós temos um momento de nós orarmos, apresentarmos diante de Deus as nossas angústias, as nossas aflições. Nós cremos que Deus pode prover, que Deus pode nos abençoar financeiramente. Mas nós viemos aqui em primeiro lugar para celebrá-lo, para cultuá-lo, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez pelo seu povo. Então você deve sim apresentar as suas dificuldades perante o Senhor.
Você deve orar pela provisão, você deve orar pela bênção, mas em primeiro lugar, lembre-se disso, estamos aqui por quem Deus é e o que Ele fez pelo seu povo. E aqui um grande exemplo é de Jó. Inicia-se o livro de Jó dizendo que ele era um homem íntegro, reto e o mais rico de todo o Oriente. Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu seus bens, perdeu seus filhos. Ele só não perdeu a mulher dele. A mulher dele que olha para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu ainda brinco, né? Se fosse hoje, nem a mulher sobrava. Começou a ficar feia, a mulher já ia embora. Mas nos dias de Jó, a mulher ainda ficou lá, pelo menos para olhar para ele e falar assim: amaldiçoa o teu Deus e morre, cara. Você não vai ficar aí servindo a Deus? Olha a situação que você está. Abre os olhos, acorda para a vida. Jó continuou ali chorando, mas continuou adorando a Deus. O que nós aprendemos com a história de Jó? Às vezes, Deus pode tirar coisa que temos para ver que tipo de adoradores nós somos. Grave isso. Às vezes, Deus pode tirar coisas que nós temos para ver que tipo de adoradores nós somos. Você pode ser um adorador consumidor ou você pode ser um adorador de verdade. O adorador consumidor é aquele camarada que ele adora a Deus por aquilo que ele pode dar. E é claro que no dia da dificuldade ele vai embora. Se Deus não der o que ele quer, ele vai embora. Ou você é um verdadeiro adorador. Adoramos a Deus por aquilo que Ele é, porque Ele é grande, porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso. E nós somos os maiores beneficiários quando adoramos a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez pelo seu povo. E nós vemos aqui a escolha soberana de Deus, né, como é relatado aqui pelo profeta Malaquias. Meu irmão, quando você tem esse entendimento que Deus te escolheu, te separou antes da fundação do mundo, que Deus cuida do seu povo, que Deus cuida da sua igreja. Quando eu digo da sua igreja, nós fazemos parte da igreja do Senhor. Então, quando nós temos esse entendimento correto, que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, e isso vai trazer um conforto para nós. Sabe por quê? Quando tudo estiver dando errado, se você crê que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, quando você crê que a sua vida está nas mãos do Senhor, quando você crê no que Paulo vai dizer em Romanos 8, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, você pode enfrentar o desemprego, você pode passar pelo luto, você pode passar por inúmeros vales nesta vida, mas você vai continuar em paz. Porque você sabe que o Senhor está contigo, que o Senhor é quem te sustenta, que não há nada que possa te acontecer que fuja do controle desse Deus soberano sobre toda a nação. Então, quando nós temos esta consciência da soberania de Deus, da escolha soberana de Deus, que Ele cuida de nós, mesmo em meio à tempestade, se você consegue fazer essa distinção, você sabe que Deus está cuidando de você, que Deus está te sustentando. E aí, nós sabemos que às vezes Deus pode permitir que certas coisas aconteçam conosco, justamente para que você cresça, justamente para que eu cresça. Os problemas, as dificuldades nos levam ao amadurecimento. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nosso caráter precisa ser forjado, nós precisamos aprender a perseverar, temos que ter perseverança, temos que aprender a adorar a Deus em toda e qualquer situação, independente de como as coisas estejam. Então, se você tem esse entendimento da escolha soberana de Deus, isso vai trazer paz ao seu coração. Mesmo que as circunstâncias não estejam da maneira que você planejou, você continua dizendo como o apóstolo Paulo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus está no controle. E aí ele começa a dizer aqui no verso 6, a maneira que eles estavam prestando um culto a Deus. Veja como que é interessante. Deus começa dizendo, o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o temor diante de mim? Diz o Senhor dos exércitos, a vós sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós perguntais, como temos desprezado o teu nome?
Poucos sacerdotes que haviam ali estavam corrompidos, já haviam se distanciado de Deus, então Deus começa a exortá-los. E aí eles perguntam, como que nós temos desprezado o teu nome? Deus já acabou de dar uma dica para eles. O filho está honrando o pai, o servo está honrando o seu senhor, e vocês, que são o meu povo, estão prestando um culto que não é agradável a mim. E aí Deus começa a dar os exemplos a eles. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? Deus faz uma pergunta. Por quê? Lembra lá de Êxodo? O animal tinha que ser perfeito. Não podia ter mancha, mácula, não podia ter nada, tinha que ser perfeito. E aí Deus olha para eles e diz, quando vocês oferecem um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis um animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, apresenta-o ao teu governador. Será que ele se agradará disso? Vocês têm a cara de pau de trazer uma oferta de qualquer maneira para mim. Ofereçam ao governador. Vamos ver se ele aceita de suas mãos isso que vocês estão trazendo. Essa imundícia que vocês estão trazendo para mim. Deus pergunta, ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Suplicai agora o favor de Deus para que tenha compaixão de nós. Como? Com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não acendesses em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei vossa oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Você consegue perceber o que ele está dizendo aqui no verso 10? É melhor que vocês fechem a porta aí e não prestem nenhum culto para mim não. Porque isso que vocês têm oferecido para mim é algo totalmente que eu rejeito, eu abomino, não aceito isso. É melhor que nem culto tivesse sendo realizado. E esta é uma realidade acerca da igreja em nosso país. A maioria dos lugares, em muitos lugares, deveria se fechar as portas, porque o culto que é prestado não é um culto segundo a palavra de Deus. Não é um culto que Deus estabeleceu em sua palavra. Então é melhor que nem culto estivesse sendo feito. É o que Deus está dizendo ao seu povo. E ele continua. Mas o meu nome é grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente. Em todo lugar oferecem ao meu nome incenso, uma oferta pura. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Agora Deus, mais uma vez. Mas vós profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu alimento é desprezível. O que é profanar? Profanar é quando não se tem respeito ou zelo para com aquilo que é sagrado. Então você está profanando. Eles estavam desrespeitando, não havia um zelo algum com todo aquele contexto dos pães, de tudo aquilo que Deus havia ordenado. Então é por isso que Deus está dizendo, vocês estão profanando. Vocês não têm zelo e nem respeito para com aquilo que era sagrado. E aí, vamos continuar no verso 12. Né? Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura e o seu alimento é desprezível. Afirmais também, que canseira! Não é isso que muitos dizem? Por isso que eu falei aqui no outro culto, né? Nosso culto começa às 19h30 e vai até 21h30. Quando der 21h10, você não ficar apavorado aí na cadeira. De manhã, a mesma coisa. Começa às 9h30 da manhã, termina às 11h30 da manhã. Então, 11h10, não precisa ficar preocupado. Você deve sair da sua casa com entendimento. O culto a Deus que eu vou prestar é das 9h30 da manhã às 11h30 ou das 19h30 às 21h30. Normalmente eu acabo antes, mas você deve estar preparado para isso. 2 horinhas apenas de culto a Deus, talvez você esteja enquadrado aqui igual esse povo. Que canseira! Que canseira! E desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, trazei como oferta o que foi roubado, o aleijado, o doente, e ainda quereis que eu aceite isso da vossa mão? Pergunta o Senhor. Meu irmão, então nós temos aqui a reunião solene, é isso que Malaquias está descrevendo aqui. O ajuntamento do povo de Deus. Solene é algo majestoso, né, que infunde respeito, é algo enfático, grande, que exige grande respeito. Então o povo não estava mais prestando um culto conforme Deus havia instituído em sua palavra. Hoje, em nosso país, há culto acontecendo, mas não da maneira que foi ordenado por Deus. Independente do pensamento vigente e da cultura que nós estamos hoje,
A ideia que tem tomado os evangélicos é a seguinte: já que é para Deus, vale qualquer coisa. Já que é para Deus, Deus é bom, né? Já que é para Deus, a gente pode prestar um culto de qualquer maneira. A gente pode se apresentar diante dele de qualquer maneira. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Então a pessoa presta um culto da maneira que lhe dá na telha. O pastor faz o que lhe dá na cabeça. Lembre-se, o culto é solene. E ele só pode ser prestado a Deus do jeito que Deus determinou em sua palavra. Então culto não é entretenimento. Como hoje, em muitos lugares é feito. Para te entreter. Nosso objetivo como igreja, o meu objetivo não é te entreter. Meu objetivo é que você conheça Deus. Que você possa servir a Deus da maneira que Ele institui em sua palavra. Esse é o meu objetivo, esse é o nosso objetivo como igreja. Que você cresça no conhecimento da palavra de Deus, para que você viva uma vida que glorifica a Ele, e você então possa prestar um culto que seja agradável a Deus. O culto não é show gospel, como muitos fazem. Não é show, é culto, é algo solene. Mas por que, pastor, tanta exigência quanto ao culto? E se eu não prestar um culto do jeito que Deus ordenou em sua palavra? Se você não prestar um culto do jeito que Deus ordenou em sua palavra, você não tem a bênção dele sobre você. Simples assim. Simples. Então nós não cremos que este prédio é sagrado, mas cremos que quando nós nos reunimos aqui, sim, Deus revela, Deus fala conosco por meio da tua santa palavra. O desigrejado ele vai dizer, Deus não habita no bloco. Nós não dizemos que Deus habita no bloco. Deus, nós podemos adorar a Deus em todos os lugares. Sim, é verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Daí você pergunta para ele, eu posso adorar a Deus na praça? Pode. Posso adorar a Deus lá em casa? Posso. Você pode adorar a Deus em todos os lugares. Daí eu pergunto para ele, mas por que eu não posso adorar a Deus então no prédio juntamente com os meus irmãos? Aí não, né? Só no prédio não pode. Você vê como que eles são malucos, né? Ora, nós nos reunimos aqui, o acesso é mais fácil, a gente pode atender as demandas aqui, facilita. Por isso nós nos reunimos. O interessante é que quando Paulo, em Romanos capítulo 9, vai falar acerca das bênçãos dos israelitas, ele fala das alianças, ele fala das promessas, ele cita o culto como algo abençoado, como se uma bênção de Deus ao seu povo. E aí então, meu irmão, o primeiro ponto que você deve observar é cultuar a Deus com esse santo temor. Você tem que cultuar a Deus com respeito, com zelo. Na hora do culto, não é hora de conversar. Na hora do culto, não é hora para você olhar em WhatsApp. Na hora do culto, não é para você consultar redes sociais. Na hora do culto, é para Deus. Para ouvir a palavra de Deus. Com respeito, com zelo. E quando eu digo não converse, é para não conversar. Mas por que eu não posso conversar, pastor? Sabe por que você não pode conversar? Porque você não foi obrigado a vir aqui. Eu não fui buscar você à força. Então você precisa se portar no culto da maneira que Deus exige em sua palavra. Com reverência, com temor, com zelo. Então é por isso que é assim. Não converse, porque você não foi obrigado. E você não é obrigado a estar aqui. Nós devemos nos portar com respeito. Não a mim, mas a palavra de Deus. Na hora que Deus está falando com o seu povo por meio da palavra dele, você vai conversar, você vai brincar, você vai fazer qualquer outra coisa, ao invés de ouvir a palavra de Deus que está sendo pregada. Um momento que você perde, fora que você já atrapalha os outros. Então, se você não quer assistir culto, não venha. Mas também não atrapalhe o próximo. A gente tem que se portar assim. Lembrar, eu não posso me apresentar aqui de qualquer maneira. Você não vai para uma audiência aí com o juiz com qualquer tipo de roupa que você quer. Vai chegar lá no fórum, você vê de camisetinha, regata e chinelão de dedo lá. O cara barra você logo na entrada. Se você tiver com uma camisa com 3 botões abertos lá, o cara já manda você fechar. Aí você vai mesmo vir para o culto de qualquer maneira. Se você olhar, por exemplo, para o sacerdote, o sumo sacerdote lá, até as vestes dele Deus mandou falar. A maneira que eram as vestes dele. Se você se lembra, a roupa é justamente para cobrir o corpo, né? Você lembra lá, né? Desde lá da criação. Roupa vem com esse intuito de cobrir o corpo. Né? E é claro, você deve se olhar no espelho, tanto você, irmão, como irmã, você deve olhar no espelho. Essa roupa aqui glorifica a Deus?
Essa roupa aqui está louvando o nome do Senhor? Será se com essa roupa eu sou realmente templo do Espírito Santo? Você deve se perguntar. Se você não vai a uma audiência com qualquer roupa, você acha que você deve vir à igreja com qualquer tipo de roupa? Ah, não dá para vir. Com certeza não dá para vir. Você deve se portar. Você deve se portar. Então, meu irmão, o zelo não é pelo prédio, mas é pelo culto, né, que está sendo pregado e prestado aqui a Deus. Você não deve nem brincar com seu filho, sim vigiá-lo. E eu vou falar um pouco disso no final do culto. Não é momento de brincar com o filho, você está ali para vigiar. O homenageado é Deus, não é o seu filho, não é o meu filho. É Deus, é Ele que nós viemos adorar aqui. Você não deve faltar, como eu disse. Talvez uma das permissões, né? Suponho que no caso de doença, é óbvio, Deus é misericordioso. A pessoa não pode estar aqui por algum motivo de doença. Creio que Deus é misericordioso. Mas outros podem dizer, pastor, mas eu preciso descansar. Por isso que eu não venho ao culto. Pô, eu trabalho a semana inteira, trabalhando pra caramba, eu preciso descansar. Lembre-se, não há descanso sem a bênção de Deus. Não há descanso. No mínimo uma vez por semana, você tem que adorar a Deus. Você tem que cultuar ao Senhor. Não há descanso sem bênção de Deus. Ah, mas, pastor, será que Deus aceita tudo? Não, Deus não aceita tudo. Deus não aceita tudo. Definitivamente, Deus não aceita tudo. Há inúmeros exemplos na Escritura de cultos que foram prestados a Deus e que Deus rejeitou. Você tem Caim e Abel, os dois vão cultuar a Deus. Vão ofertar a Deus, Deus rejeita. Deus rejeitou a oferta. Você tem Uzá tocando na arca. A arca da aliança que nós vemos ali, no início. Deus já havia instituído como que a arca deveria ser transportada. Ninguém poderia tocar na arca. Os levitas que deveriam transportar a arca. Uzá, talvez na maior das boas intenções, quis dar uma ajudinha para Deus. Quis dar uma ajudinha para Deus. A arca não poderia ser transportada por animais. E ninguém, os sacerdotes que tinham que conduzi-la. Uzá toca na arca e ele é fulminado. Acabou. Morre. Você tem Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão. Primeiro sumo sacerdote que nós vimos aqui no começo. Arão tinha vários filhos. E dentre eles havia Nadab e Abiú. Sabe o que aconteceu com esses homens? Eles foram oferecer um culto a Deus, levaram fogo estranho no altar de Deus, e Deus os consumiu, Deus os matou, por conta disso, porque eles estavam apresentando um culto que Deus não havia ordenado. Eles estavam trazendo um fogo para o altar de Deus que Deus desconhecia. Então Deus os fulminou. Por que eles foram rejeitados? Deus aceita o que está ordenado em sua palavra. É o que aconteceu com Uzá. A Bíblia ordenava que a arca fosse carregada por levitas e não por bois. A Escritura também ordenava que ninguém tocasse na arca. Ele foi tocar. Hoje, quando você olha, por exemplo, para os cristãos antigos, eles perguntavam, Deus ordenou isso? Sabe como que os cristãos modernos hoje se posicionam? Deus não falou nada contra isso. Então eu posso fazer. Olha que ideia genial. Os antigos perguntavam, Deus ordenou isso? Se Deus não ordenou, nós não vamos fazer. Os moderninhos, ele diz, mas Deus não falou nada contra, então a gente pode fazer. Pode ser. O camarada não consegue perceber que quando Deus disse, olha, é assim que eu quero ser adorado, é assim que o culto deve ser prestado, ou seja, quando Deus revela a maneira que ele quer ser adorado, ele já está reprovando qualquer outra coisa que possa surgir ali. Ele já está deixando muito claro a sua vontade. Quando ele expressa a sua vontade, ele já mostra o que ele não quer. É tipo assim, né? Imagina, eu gosto de bolo de chocolate. Deixo bem claro que eu gosto de bolo de chocolate. Aí você vem e oferece um bolo de morango para mim. Traz um bolo de morango para mim. Aí eu vou aceitar de boa, não ligo. Mas com Deus não funciona assim, não. Ele já falou que é de chocolate, né? Só para você entender, né? Tô risado, porque um dia o camarada estava pregando
próximo à casa da minha sogra, lá, o pastor falou assim, você acha que Deus gosta de colchão duro? Deus não gosta de colchão duro, não. Deus gosta de filé mignon. Minha sogra ficou indignada com o filé mignon do pastor, né? Mas é verdade. Deus já revelou a maneira que quer ser adorado. Deus já revelou. Então ele já está reprovando tudo que não está ali em sua palavra. Acabou. Paul Washer, ele vai dizer que como não há poder de Deus em nossos ministérios, precisamos de toda sorte de coisas profissionais para manter um defunto se movendo. Como não há poder de Deus em nossos ministérios, você precisa fazer e obter toda sorte de entretenimento para manter os bodes dentro da igreja. Porque só quer a palavra de Deus, só quer conhecer a Deus a ovelha, o bode não quer. Então daí você tem que manter toda a sorte de entretenimento para você manter aqueles defuntos ali dentro da igreja. E é o que acontece hoje. Infelizmente é o que acontece em muitos lugares. Então, meu irmão, lembre-se disso. E aí você tem um princípio na Escritura, que é o princípio regulador do culto, como eu tenho dito aqui. Você só pode prestar um culto da maneira que Deus ordena em sua palavra. Ou seja, o verdadeiro culto é ordenado somente por Deus. O falso culto é algo que ele não ordenou em sua palavra. Então, o culto, segundo as Escrituras, é o quê? É um culto que tem oração, adoração, exposição da palavra de Deus e, ocasionalmente, as ordenanças instituídas por Cristo. Batismo e ceia. Isso é um culto bíblico. É um culto segundo as Escrituras. Oração, adoração, exposição da palavra de Deus, batismo e ceia, ocasionalmente.